Bom dia, boa tarde, terceirão, beleza? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aqui na nossa aula de verbos. Estou trabalhando aquela página do livro de vocês, a página 6 do livro ético, que tem tabela de vários tempos verbais. Eu estou trabalhando com vocês uma por uma, certo? Beleza? Hoje nós já vimos, já mostrei para vocês, nós já estudamos mostrar aqui para vocês o Simple Present, presente simples. Depois nós estudamos o Simple Past, pretérito perfeito, e o futuro simples, Simple Future, né? Hoje, alguns alunos ficaram com dúvida no Simple Present quando eu uso esse verbo have. Veja bem, o verbo have, ele é um verbo irregular. Certo? Ele não é conjugado como os outros verbos, por exemplo, da língua inglesa. Eu vou conjugar o verbo comer. Eu como. I eat. Né? You eat. Certo? Quando chega na terceira pessoa, he, no caso, he, vamos colocar mais embaixo aqui, he eats, não? Ele leva o S. No caso do verbo ter, eu já conjugo ele diferente, é I have, you have, he, o she e o it, eles são conjugados com o has, certo? Só isso. E o passado do have, vamos apagar aqui. O passado do have é este aqui, ó, had. O simple past é simplesmente I had, you had, he had, tudo had, entendeu? Não muda nada, tudo é had, todos os pronomes, beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Present Perfect, é chamado de presente perfeito. Ele é o que, o Present Perfect? Ele é uma ação que é iniciada no passado. Essa ação se inicia no passado, não é Simple Past, porque o Simple Past, ela se inicia no passado e termina lá. Colombo descobriu a América. Já era. Certo? A ação, ela não chega até o presente. Por exemplo, você diz, nós conhecemos ele por 5 anos. Certo? Nós conhecemos ele há 5 anos. Ou seja, vocês conheceram ele faz tempo, no passado, e ainda conhecem hoje em dia. Entendeu? Então, é uma ação que começa no passado e se estende até o presente. Isso é o Present Perfect.
certo? E outra coisa importante no Present Perfect é que o importante na frase não é o tempo que se passou, é a ação que está acontecendo. Veja bem, quando eu digo I have arrived at home, eu tenho chegado em casa ou eu cheguei em casa? Eu cheguei em casa, o mais importante aqui não é quando eu cheguei em casa. O mais importante aqui é que eu cheguei em casa, é a ação. O mais importante do Present Perfect é a ação que ocorreu no passado e se estende até o presente. Como é que nós fazemos o Present Perfect? Nós fazemos o Present Perfect com o sujeito, que é o I, mais o auxiliar, que é o have. Esse auxiliar bem aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês aqui. Esse auxiliar bem aqui, ó. Certo? Mais o verbo no particípio. Mais o verbo no particípio. Sujeito. O auxiliar. Mais o verbo no particípio. O auxiliar do Present Perfect sempre vai ser have ou has, certo? Como eu faço uma frase aqui? Vamos lá. Uma frase aqui, veja bem. I have, eu tenho, né? Mas quando eu coloco o particípio do verbo arrive, que é chegar, quando eu boto esse particípio aqui, ele faz só um tempo verbal. Nós não temos dois tempos, nós temos dois verbos aqui, certo? Mas equivale a um tempo verbal. Por quê? Porque o Present Perfect ele é formado pelo have ou o has, mais o particípio do verbo, que no caso é o arrived. Certo? Beleza? Vamos supor, por exemplo, que você vá fazer o Present Perfect do verbo comer, falar, vamos ver aqui, falar. O verbo falar é speak, certo? O particípio de speak é spoken. E então, para eu dizer, eu falei uma coisa que eu comecei no passado e ainda está se estendendo até o presente, present perfect, eu tenho que dizer I have mais o particípio do speak, que é o spoken. I have spoken. Certo? Você pode ter ficado com alguma dúvida, mas quando nós formos fazer algumas atividades, vai fixar melhor na sua cabecinha, certo? Essa é a forma afirmativa. Para fazer a forma negativa, é muito fácil. Simplesmente eu tenho aqui I have spoken. Eu acrescento o not depois do have. E pronto. I have not spoken. Eu falei, eu tenho falado. Ó, eu tenho falado já que essa história do coronavírus, não sei o que. Eu tenho falado agora? Não. Eu tenho falado faz tempo. No passado, mas eu ainda estou falando. Por isso que é present perfect. Certo? Eu posso traduzir isso aqui como eu tenho falado. I have not spoken. Ou
eu falei. E aqui, eu não tenho falado. Ou eu não falei. Certo? Tranquilo? E nós temos a interrogativa. A interrogativa simplesmente você coloca esse have para o começo da frase para fazer a interrogativa. Somente isto. Coloco o have para o começo da frase. Pronto. Fez a interrogativa do present perfect. Certo? Dúvidas? Coloque, poste lá as suas dúvidas na nossa plataforma educacional. Poste lá nos comentários do YouTube. Ou poste no nosso grupo. Bote a sua pergunta. Nós estamos lá, nós professores estamos lá para tirar a sua dúvida. Certo? Vamos aqui para o Present Perfect Continuous. O Present Perfect Continuous, ele é um Present Perfect, só que continuado. Ele é um Present Perfect que está continuando. É uma ação que iniciou no passado e está continuando no presente. Entendeu? Então veja bem aqui, ó. Eu tenho. Qual é a diferença do Present Perfect para o Present Perfect Continuous? Que eu vou utilizar o verbo com ing. No Present Perfect, eu digo I have been. Eu estive. Certo? Veja bem aqui, ó. O have, o auxiliar, mais o particípio do verbo to be. Né? Já no Present Perfect Continuous, eu vou usar o sujeito mais o auxiliar have, particípio do verbo, o verbo principal, que não vai que ele vai ser seguido arrive, só que eu vou tirar o e e vou fazer a forma ing. I have been arriving. Eu tenho estado chegando em casa. Eu estava chegando em casa. Seria uma tradução possível também, entendeu? Eu estava chegando em casa, certo? Então aqui a diferença do Present Perfect e o Present Perfect Continuous é que no Continuous a gente utiliza depois do particípio do verbo o verbo principal mais ing, certo? A forma negativa, como é que eu faço a forma negativa? Simplesmente, muito fácil. Vamos colocar este cidadão bem aqui, esta frase bem aqui. I have been arriving. I have, a forma negativa. Depois do have eu boto not. Pronto. Pronto, já fiz a forma negativa. Certo? E a forma interrogativa, eu coloco have no começo da frase. Have I been arriving? Simplesmente. Certo? Então, revisando. Present Perfect, aquele tempo verbal
que o principal é a ação do verbo, I have arrived. Ele é formado com sujeito, com um auxiliar have ou has, mais o particípio do verbo. Para fazer a negativa, eu coloco not depois do have, e para fazer a interrogativa, eu coloco o have no começo da frase. E o present perfect continuous é aquele tempo verbal que deriva do present perfect, porque além dele começar no passado e se estender até o presente, ele continua. Continuous quer dizer que está continuando no presente. Ele é feito com o sujeito, com o auxiliar have, mais o particípio, mais o verbo com ing. E a negativa, nós colocamos o not depois do have. E o have, na interrogativa, nós colocamos o have no começo da frase. Veja bem. Vou fazer aqui mais umas frases aqui. O present perfect. O present perfect. Eu tenho aqui a frase I have seen. I have seen you. É present perfect ou é present perfect continuous? Como é que você vai saber se cair numa prova? Quando você for fazer uma prova? O present perfect continuous tem que ter um verbo com ing. Aqui não tem. Certo? Todo tempo verbal continuous tem que ter um verbo com ing. Você já descarta o continuous. Certo? Como é que você sabe que ele é present perfect? Porque tem o auxiliar have e tem o particípio do verbo. Entendeu? Agora, se eu tenho I have been seeing you. Eu tenho o particípio, eu tenho have, eu tenho o particípio, eu tenho o verbo e tenho o ing. Então, se eu tenho o present perfect, certo? E eu ainda tenho um verbo com ing, então esse é present perfect continuous, certo? Dúvidas? Quando vocês fizerem atividade, vai fixar mais esse assunto na cabeça de vocês, certo? Dúvidas? Poste lá na nossa plataforma que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, viu? Um abraço, até a próxima aula. Beleza? Tchau, tchau.